Paz do Senhor. Às vezes o irmão me acha indignado, né? Esse pastor é meio grosseiro, esse pastor é ridículo, esse pastor é chato. Mas como não ficar, irmão, indignado quando a gente vê tantas pessoas indo para o buraco por causa de um entendimento errado na palavra do Senhor e que estes homens que mexem com a Bíblia são culpados. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia aqui, deixa eu mostrar uma Bíblia aqui. Eu tenho várias. Eu queria pedir aos editores, aos grupos de pesquisadores, de teólogos, de mestres, de doutores, que como eu estudam Bíblia, eu reconheço os vossos esforços estudando Bíblia, e reconheço às vezes até o interesse que não agiu de má fé, quando vocês fizeram versões, traduções bíblicas. Porque eu trabalho com Bíblia, tem 33 anos, eu trabalho com Bíblia, eu como Bíblia. Para vocês terem uma ideia, um dia eu dei uma de louco aqui, eu li a Bíblia em 20 dias. Eu amo isso aqui, ó. Eu vivo disso aqui, isso aqui é o meu sustento. O Senhor me sustenta por essa palavra. Eu queria pedir aos teólogos, meus colegas, quando os senhores forem se juntar para fazer edições bíblicas, para fazerem nova versão bíblica, cuidado, varões, cuidado. Por que no texto de Mateus 19, lá quando o Senhor diz, e todo aquele que repudiar sua mulher, não sendo por causa de... Aí lá vem as versões. Uma diz, por causa de adultério. Outra diz, por causa de prostituição. Outra diz, não, por causa de fornicação. Outra versão diz, não, é por causa de relações ilícitas. Para que isso? Os senhores não sabem que isso tem sentidos diferentes? Os senhores não estudam português, a língua portuguesa, a cultura brasileira, por exemplo? O que significa cada coisa na cultura brasileira? Prostituição é a mesma coisa de adultério, senhores? O texto lá de Mateus 19, não sendo por causa de adultério é uma coisa, não sendo por causa de prostituição é outra coisa, senhores. Não sendo por causa de relações ilícitas. Isso é muito amplo. Que relações são ilícitas? Que tipo de relações ilícitas? Para que isso, senhores? Aí me causa essas dores, meus cabelos caindo. Tentando explicar para alguns irmãos que não conseguem entender o que esse texto está dizendo. Pastor, Mateus 19, eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de... Pastor, é por causa de adultério, é por causa de fornicação, é por causa de relações ilícitas, é por causa de prostituição, é por causa de quê? Eu tenho Bíblias aqui, 4 Bíblias, pelo menos, com um sentido diferente. Senhores, prostituição não é a mesma coisa de adultério, senhores. Senhores, fornicação não é adultério. Não tem nada a ver. Fornicação é entre 2 jovens, solteiros. Adultério é uma mulher casada que deixa o marido e trai com outro. É adultério. Prostituição é aquele que se vende, que vive do sexo, a meretriz. A Bíblia fala sobre a meretriz. Relações ilícitas, isso é amplo, é lato, senso. O que pode ser uma relação ilícita? Uma relação bestial, um adultério, uma prostituição. Pode ser uma relação ilícita. E relações ilícitas é muito amplo, senhores. Não me façam isso, pastores, doutores de teologia. Não me façam isso, não pegam a Bíblia... que os senhores vão cair no texto de Apocalipse, aquele que aumenta, aquele que acrescenta, aquele que diminui isso aqui. Aí ficam os irmãos me ligando, mandando um WhatsApp e me perturbando. Não é que os irmãos me perturbam pela pergunta, o que me perturba é a circunstância, porque eu recebo qualquer um que tiver dúvida, qualquer um.
que tiver dúvida quanto aos meus vídeos, entre em contato comigo. 27 99502 9905. Entre. Eu não tenho medo do que eu ponho. Eu desafio qualquer um para ser doutor de teologia, mestre, professor, pastor, seja quem seja. Tudo que eu coloco ali é a pura verdade, ela não cai. Mas a minha indignação é com as versões bíblicas. Aí ficam os irmãos correndo, eu vou para o hebraico, eu vou para o grego. Por amor de Deus, é o grego koiné, é o moderno, é o clássico. Aonde é que eu vou ler? É hebraico, aramaico, os irmãos ficando loucos. Ou eu confio na versão bíblica em português. Não adianta você ficar nessa. Irmão, esse texto diz assim no português, mas no hebraico diz outra coisa. Ora, então rasga a Bíblia e joga fora. Joga fora, porque se o que está aqui é uma coisa e no hebraico é outra, isso aqui está fazendo o que na minha mão? Eu pergunto aos senhores. Não, está dizendo aqui no português, mas no hebraico diz outra coisa. Então o que isso aqui está fazendo na minha mão? Isso aqui não é uma versão traduzida do hebraico e do grego? Por que eu devo voltar ao hebraico? Sim, é claro, no hebraico pode ter palavras que têm uma abertura maior, como no português também tem. Uma palavra só pode significar várias coisas, mas a minha questão é, esta versão é a interpretação daquilo que Paulo escreveu no seu original? Esta versão, quando foi traduzida dos originais de Marcos, de Paulo, de Lucas, será que a interpretação veio correta quando traduziram? Porque o autor pode dizer uma coisa e na hora da versão o inglês, o francês, o japonês, lá, mesmo os da época do primeiro século, hebraico, grego, quando foram traduzir, não entenderam alguma interpretação errada de Paulo, por exemplo, de Pedro, de Tiago, de João, que escreveu? Pode ocorrer isso, senhores. O erro não está em nenhum dos discípulos, porque os pergaminhos foram escritos. O erro está na interpretação, na hora de fazer a versão bíblica, de mudar de uma língua para outra. Aí pode ter ocorrido alguns erros, algumas interpretações erradas de texto e colocaram numa palavra que deu vazão para outras interpretações e lá vai a bola de neve, a confusão com o texto bíblico. Daí nós temos hoje Mateus 19 com 4 palavras totalmente diferentes para o nosso dicionário brasileiro. Prostituição é uma coisa, adultério é outra, fornicação é outra, e relações ilícitas também é outra coisa. Teve um pastor aí que disse, não, ali é coisa dos jovens, se eles saírem adulterar, porque eles nem casaram. Eu vi um pastor aí falando, não é ali, Mateus 19, Jesus está falando de 2 jovens prometidos um para o outro, que o outro vai e adultera e prostitui. Que conversa é essa? Solteiros não adulteram. Quando há relação entre solteiros, a gente chama de fornicação. Relação entre casado, relação fora do casamento, é adultério. Se uma mulher abandona o marido, sai do marido e vai ter relação com o outro, seja ele jovem, seja ele solteiro, seja ele casado, é adultério, porque o que se junta com a adúltera torna-se adúltero com ela. Não existe isso, é outro. Prostituição é totalmente diferente, alguém que vende o seu corpo e vive do sexo. Relações ilícitas é outra coisa diferente. Porque os senhores fazem isso comigo, com a minha cabeça, e ficam os irmãos aí apanhando, estão traduzindo Bíblia. Daí porque que existe hoje também a Bíblia inclusiva, que é a Bíblia dos LGBT. Eles também têm o direito de fazer a Bíblia deles. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová não é adulterada? Ora. Eles adulteram, fazem o que quer com a palavra. E dane-se os irmãos que ficam aí apanhando, tentando entender o texto. Varões, não façam isso. Não destruam a palavra com as suas versões. É tanta versão bíblica. Hoje nós temos aí mais de 100 tipos de Bíblias aí escritas com versões diferentes e cada um tentando atrapalhar mais e mais, porque é isso que os senhores fazem. Me perdoe, senhores teólogos. Me perdoe, senhores consultores teológicos, me perdoem, mestres, doutores, mas os senhores deveriam observar melhor, ao invés de, quando talvez até de boa fé, tenta melhorar,
e de repente atrapalha, trazendo confusão e confusões grandes no mundo teológico e no mundo espiritual. Deus abençoe em nome de Jesus.